Os demônios são inimigos espirituais e é a responsabilidade de cada discípulo enfrentá-los diretamente numa batalha espiritual. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim: pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, deixa muito claro contra quem é que nós devemos lutar. Mas antes que eu detalhe contra quem é que nós devemos lutar, discípulo, se este é um assunto, é uma lição que agrega valor para a sua vida espiritual, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Deixando o seu curtir, deixando o seu comentário, YouTube vai entender que este conteúdo, esta lição é de valor e vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que esta lição, este conteúdo, este assunto chegue a mais discípulos, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima aula, uma próxima lição sobre este assunto, YouTube vai te avisar. Então, discípulo, Efésios capítulo 6, versículo 12, deixa muito claro contra quem é que nós devemos lutar. Então, contra quem é que verdadeiramente nós devemos lutar? Primeiro, temos que lutar contra principados. O que são principados? A palavra principados nos diz que o reino satânico está bem organizado. A palavra principados significa o território ou jurisdição de um príncipe, ou o país que dá o título a um príncipe. Satanás é conhecido como príncipe das trevas. Segundo, temos que lutar contra potestades. O que são as potestades? A palavra potestades quer dizer autoridades. Esta palavra nos diz que os demônios, colocados sobre várias áreas ou territórios, têm autoridade para cumprir qualquer ordem que venham receber. Então nós temos que lutar contra essas autoridades, lutar contra as ordens que eles recebem para executar tarefas. Então, quando eles recebem essa ordem, recebem a autoridade de Satanás para executar tarefas, é aí que nós nos levantamos para lutar contra essas autoridades, para que toda a ordem dada por Satanás seja desfeita, porque Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo, e nós, como discípulos de Jesus, temos de Jesus esta autoridade também. Terceiro, temos que lutar contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que são os dominadores deste mundo tenebroso? Veja só, a palavra dominador deste mundo tenebroso pode ser traduzida como príncipes deste século. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versículo também de número 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás aqui nesse texto é conhecido como Deus deste século. Veja bem, Satanás, por ser conhecido como Deus deste século, tal designação do inimigo enfatiza a sua intenção de controlar. Então, como ele é conhecido como Deus deste século, isso significa que ele tem de fato, nesta interpretação, ele tem de fato a intenção de controlar. E nós temos que lutar contra esta intenção que ele tem de controlar. Quarto lugar, temos que lutar contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, esta frase quer dizer que aqui, nesse texto, é de caráter injurioso ou destrutivo. Então, nesse texto, a palavra-chave aqui é de caráter injurioso ou destrutivo.
destrutivo. João, capítulo de número 10, versículo também de número 10, Jesus disse assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então esta é a intenção do ladrão. Então temos que lutar contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra este caráter, contra esta atitude injuriosa e destrutiva, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Agora, discípulo, escute bem esta verdade. Deus está levantando um exército grande, armado com a armadura espiritual, e você, discípulo, faz parte desse exército. Discípulo, se você realmente faz parte desse exército e esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Para você que está vendo esse vídeo, está vendo esta aula e essa lição de alguma forma agregou algum valor para a sua vida espiritual, eu te convido a se inscrever aqui neste canal da Escola para Discípulo. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima lição, uma próxima aula sobre esse assunto, o YouTube vai te avisar. E discípulo, eu quero que você entenda sempre, entenda com certeza, se você é um discípulo que entendeu que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, se você entendeu contra quem é que nós verdadeiramente devemos lutar, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando cada vez mais a sua vida espiritual. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.